Diga para o seu vizinho aí: luta só nos faz bem. Fala para ele. Luta faz a gente escrever livro, né? Luta faz a gente orar mais. Luta faz a gente jejuar mais. Luta faz a gente buscar conhecimento. Luta é bênção. Abra a tua Bíblia comigo em João, capítulo de número 16. Vou preparar o coração da igreja para participarmos da Santa Ceia. João capítulo 16, versículo 33. É a terceira ceia de hoje. Eu sei que o melhor vinho Jesus sempre guarda para o final da festa. Ele vai fazer aqui nesta noite o que homem nenhum consegue explicar. O Espírito Santo está falando isso comigo aqui. Hoje vai ser a melhor noite da sua vida. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Fala ânimo 3 vezes, vamos lá. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E pode ter certeza que vós vencereis também. Jesus aqui está falando sobre luta. Jesus aqui está falando sobre dificuldade. Jesus aqui está falando sobre problema. Jesus aqui está falando que no mundo em que nós vivemos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter aflições, mas se nós tivermos ânimo, nós vamos vencer tudo isso. E quando eu ouvi essa palavra ânimo, eu falei, é uma palavra muito pequena para produzir tanta vitória. Eu fui pesquisar o que significa a palavra ânimo que Jesus está dizendo. Aí eu descobri que no hebraico, por isso que é lindo, a Bíblia é linda quando a gente entende, quando a gente mergulha, quando a gente aprofunda nela. No hebraico a palavra ânimo significa Deus dentro de mim. O que significa a palavra ânimo no hebraico? O que é que Deus está dizendo? No mundo você vai ter aflição, mas saiba que eu estou dentro de você. Aí, quando eu leio a palavra ânimo no latim significa vida, espírito, coragem. Deus está dizendo, no mundo você vai ter aflição, mas se você se animar em mim, eu vou colocar do meu espírito dentro de ti, você vai ter vida e você vai ter coragem. Eu pesquisei no grego. No grego, a palavra ânimo significa alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado, boa disposição. Deus está dizendo, no mundo, vocês passarão por aflições, mas se vocês estiverem em mim, eu vou te alegrar no meio da aflição. Eu vou te fazer ficar satisfeito no meio das insatisfações. Você vai ficar num bom estado e você vai ter disposição. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quando o inferno se levantar contra você, fica sabendo que Deus está dentro de você para te dar vitória. O inferno não vai prevalecer. Se crê, joga a mão para cima e dá um brado de vitória ao Senhor. Ânimo. Por que Daniel ficou tranquilo dentro da cova dos leões? Porque ele sabia que Deus estava dentro dele. Porque Mesaque, Sadraque e Abednego ficou tranquilo dentro da fornalha ardente? Porque sabia que Deus estava dentro dele. Porque, meu irmão, que Jonas ficou tranquilo mesmo dentro da barriga de um grande peixe? Porque ele sabia que Deus estava dentro dele. Porque Esté ficou tranquila mesmo sendo escrava dos medos e dos persas? Porque ela sabia que Deus estava dentro dela. Por que você está aqui nesta noite adorando ao Senhor? Você tem luta? Tem prova? Tem. Mas sabe por que você está aqui? Porque você sabe que Deus está dentro de você. Irmãos, escuta isso aqui. A palavra ânimo está na Bíblia
mais de 650 vezes. De Gênesis a Apocalipse, por 650 vezes, nos fala sobre ficar animado. Todas as vezes que Jesus viu alguém na aflição, ele disse: tem de bom ânimo, ou seja, Deus está com você. Deus está com você. Se o inferno se levantar contra você, Deus se levanta contra o inferno para te defender. Irmãos, e quando eu venho para a palavra, eu descubro homens e mulheres que venceram lutas, que alcançaram o milagre da restituição. Sabe com quê? Com ânimo. Quer ver a primeira mulher? Vou falar de uma mulher e de um homem. Primeiro, abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 2. Quero falar sobre Ana. Ana era uma mulher. Verso 5, para a gente ganhar tempo. Ana era uma mulher que estava aflita, que estava enfrentando uma luta, uma crise, mas o ânimo que era Deus dentro dela fez ela vencer aquela crise. Olha o que diz. Algumas coisas que a gente aprende aqui. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor se houvesse deixado estéril. Quem é que deixou Ana estéril? O Senhor. Não foi o diabo que deixou Ana estéril. Não foram os inimigos que deixaram Ana estéril. Quem deixou Ana estéril? Tem coisas que nós enfrentamos, irmão Antônio, que é Deus que permite. Não é o diabo. Se eu estou com Deus, o diabo não toca em mim. Quem entendeu diz amém. É permissão de Deus. Só que se Ana vivesse hoje, talvez alguém diria assim para ela: você está em pecado, Ana. Talvez alguém diria assim para ela: isso aí é porque você não ora. Alguém queria mostrar para Ana coisa que nem Deus mostrou. Desculpa a sinceridade. Tem muita gente querendo falar para os outros que Deus nem ainda falou. Ana estava estéril porque o Senhor a deixou estéril. E para agravar a situação, no verso de número 6, diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem era rival de Ana? Penina. Penina dizia: eu tenho filho, cadê o seu? Penina dizia: olha o meu neném aqui, cadê o seu? Tem alguma penina na tua vida? Alguém que fica pisando no seu calo? Alguém que fica te irritando? Alguém que fica te incitando? Eu lembro quando eu era criança na escola, muito simples, eu ia para a escola, tinha um dia do brinquedo. Eu levava ali o meu caminhãozinho de plástico, muito simples, e tinha um outro garoto que tinha uma condição de vida melhor, e ele levava um carrinho de controle remoto. Aí na hora do recreio, ele dizia: o meu anda sozinho, o seu não. E aquele menino irritava a gente. Hoje acontece isso. Tem pessoa que nos irrita. Tem pessoa que fala mal de você para tentar te provocar. Tem pessoa, irmão, que ela vai tentar fazer de tudo para você mudar o foco. Vai tentar fazer de tudo para você deixar de olhar para onde você quer chegar. Mas eu aprendi uma coisa: não encare adversário como alguém que vai te destruir, mas encare adversário como alguém que vai te conduzir a melhorar. Quem tem uma mente menor encara o adversário, encara o opositor como alguém que vai arrebentar com ele. Mas quem tem uma mente maior encara o adversário, encara o opositor como alguém que vai conduzi-lo a dar um salto maior na vida. A águia não se assusta com um vento forte, mas ela usa a força dele para voar mais alto. Levanta a mão direita e diga assim: a águia não se assusta com um vento forte, mas usa a força dele para voar mais alto.
Irmão, Ana, diante daquilo, o que ela faz? No versículo de número 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse levantar quer dizer, ela se reanimou. Ela era estéril, mas ela sabia que Deus estava dentro dela. Ela era estéril, mas ela sabia que Deus poderia alegrá-la. Ela era estéril, mas ela sabia que Deus ia colocar coragem. E o ano de Ana fez com que Deus mudasse a decisão. Após Ana fazer um voto, Deus abre a madre dela e ela segura o Samuel. E no versículo de número 20 diz: ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Se prepare, porque aquilo que você tem pedido ao Senhor, você vai carregar nos seus braços. Querido, quem te viu estéril vai ter que te ver vendo como mãe de filhos. Quem te humilhou vai ter que te aplaudir de pé. O Deus que te levanta, Ele é Jeová Jiré. Se você recebe aí, dá glória a Deus. Agora diga para o seu irmão assim: quero te ver animado. Dá uma sacudida, diga para ele assim: quero te ver animado. Quer ver uma outra pessoa que se animou? O nome dele é Davi. A Bíblia diz que Davi perde tudo. Davi se abate. Davi, ele sai com os homens para uma peleja, e os amalequitas invadem a cidade dele, roubam as mulheres, roubam as crianças, roubam os gados, de maneira que Davi perde tudo o que tinha. Mas a minha Bíblia, ela diz que Davi, ele consultou ao Senhor. 1 Samuel, capítulo número 30, versículo 8 diz assim: então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi, ele consultou a Deus. Quem é que você tem consultado? Eu fui 8 anos de uma igreja em Belo Horizonte. Meu pastor, o pastor Jerônimo. Em 8 anos, sabe quantas vezes ele foi na minha casa? Nenhuma. Nunca me visitou. E eu louvo a Deus por isso. Porque ele me ensinou que quem iria me fortalecer não era ele, mas quem iria me fortalecer era o Senhor. Não estou falando contra visita. Eu faço muitas visitas, vou em casa, mas eu estou dizendo que você não precisa de homem para te reanimar. Quantas pessoas elas procuram as cartomancias evangélicas? Eu creio em revelação, Deus me usa em revelação, mas é muita presepada que a gente está vendo em Valadares. Coisa que Deus não falou e a pessoa está dizendo, Deus falou. Eu estou numa igreja agora. Aí um pastor vira e fala assim: eu estou vendo na mão direita um vaso de barro. Ok. Eu estou vendo na mão esquerda um vaso de ouro. Na esquerda um vaso de barro, na direita um vaso de ouro. E eu estou lá, eu olho para minha mão, não vi nada. Falei, tudo bem, se ele está vendo. Aí terminou, eu perguntei para ele assim: olha para mim aqui, o irmão ali está olhando para baixo, olha para mim. Aqui, você falou ali agora no culto que você viu um vaso de barro, um vaso de ouro. Você viu mesmo? Ele virou para mim e falou assim: mas como assim? Não, estou perguntando, porque você falou que viu. Eu não vi, mas eu respeito. Se você viu mesmo? Falou: não, eu não vi não. Eu falei: o quê? Não, não vi não, eu falo isso porque o povo gosta. Deu vontade de chamar a polícia para ele, irmãos. Se o Ribeiro tivesse lá, ele ia ser algemado. Eu falei: se você não viu, falou que viu. É, pastor, mas o povo gosta, eu não vi esse pulando. Esse também não vê nada não, mas eles gostam do movimento. Sabe o que eu entendi? Pessoas que são manipuladas. Não vê nada e dá um que está vendo. Quem entendeu diz amém. Tanto o pastor
quanto o povo. Tem gente que fala que estou vendo bola de fogo. Cadê a bola de fogo? Tudo mentira. Estou vendo o anjo. Cadê o mentira? Diga para o seu irmão: espírito de manipulação. Eu creio que eu já vi anjo, mas não é assim não, tem que ver anjo todo dia. Bola de fogo eu nunca vi mesmo, porque eu nem quero ver, se a pessoa sai me queimar todo. Anjo eu já vi, mas é muita meninice. E aí sabe o que eu percebo? A falta de Bíblia faz a pessoa procurar esse tipo de gente. Aí esse tipo de gente não tem o que revelar, aí finge que está vendo só para agradar. Aí vira aquele balé de gato. A pessoa chega lá: não, estou aqui para a senhora orar por mim. Pode falar tudo. Aí a pessoa fala: estou vendo que você está na luta, mas estou vendo uma chave, uma grande porta. Me perdoe a sinceridade, irmãos, eu não compactuo com isso. Eu estou mais para fazer como Davi. Quem é que Davi consultou? Quem é que Davi consultou? E Valadares está tão mal acostumado com isso que termina o culto aqui, principalmente culto de campanha, meio de semana. Direto acontece, mas me chamou a atenção, um homem, na hora que eu estou descendo aqui na escada, ele: pastor, pode entregar tudo. Se eu não tivesse numa igreja, eu pensava que era assalto. E eu estou com a minha Bíblia, eu olhei para a Bíblia: entregar o quê, irmão? Não pode falar tudo que você está vendo. Eu falei: pode falar? Pode. Eu falei: eu estou vendo um homem em pé na minha frente. Aí ele: ah, só não tem os dons não, né? Olha o que eu tive que ouvir dentro dessa igreja. Só não tem os dons não. Irmão, já pensou se eu fosse manipulador? Não, estou vendo, você não aprova. Não vento, hein, varão? O vento está forte, mas fica tranquilo que vai acalmar. Para com isso, irmão. Vamos fazer como Davi. Davi consultou o Senhor. Levanta a mão direita e diga assim: eu vou consultar o Senhor. Mais forte, vamos lá. Mais forte, vamos lá. Bate palma e dá glória. Eu creio em revelação, eu creio em profecia, mas tem muita gente que não tem Bíblia e eles ficam correndo atrás disso. A irmã Mariquinha está lá e está indo atrás, a irmã Joana está lá e está indo atrás. E aí, querido, ele nunca se anima, porque ele não entende que o ânimo não vem do homem, mas o ânimo vem do Senhor. No mundo nós vamos ter aflição, mas se nós estamos em Cristo, nós vamos estar animados. Deus dentro de nós nos vai conduzir a vencer a luta. Quem crê dá um grito de júbilo aí. Davi consulta o Senhor. E quando Davi consulta o Senhor, olha a resposta de Deus para Davi. Deus vira para Davi e fala: Davi, pode ir em busca da restituição. Tudo, coisas grandes e coisas pequenas. Davi tinha perdido a caneca dele, a coisa que ele mais gostava, sem ter um valor financeiro. Até a caneca voltou. Diga para o seu irmão: até a caneca vai voltar, irmão. Olha o que diz aqui, o resultado. Versículo de número 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem... Diga assim: eu quero tudo de volta. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor. Feche os seus olhos. Começa a dar glória, vai. Os homens da glória, as irmãs da aleluia. Começa a dizer: meu Deus e meu Pai, eu vou me animar no Senhor. O Senhor é que está dentro de mim. Eu não preciso de homens para me animar. Eu não preciso de outra coisa senão a tua presença para me animar. O Senhor está dentro de mim. E por causa disso, ó Pai, eu vou vencer as dificuldades e as lutas. Fala Deus: Ana se levantou. Ana soube lidar com a rival. Ana soube lidar com a oposição. Ana, meu Pai, entendeu que as lágrimas dela pela falta de filho
filho. Tempos depois seria o sorriso, porque ela ia segurar o filho. Diga: pai, eu vou segurar o meu Samuel. Essa minha irmã vai segurar o sonho dela. Este meu irmão vai segurar o sonho da restituição em dobro. Abra a tua boca e ora, igreja. Meu Deus, assim como o Senhor restituiu a Davi as coisas grandes e as coisas pequenas, porque ele consultou ao Senhor, porque ele consultou ao Senhor, porque ele consultou ao Senhor. Devolva a tua igreja também, devolva a tua igreja também, devolva a tua igreja também.